Olá, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Meu nome é Giancarlo, sou servo do grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, e estou aqui para compartilharmos a palavra no dia de hoje. Gostaria que você pegasse a sua arma, a Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, capítulo 6, mais especificamente no versículo 48. Jesus vai falar sobre o discurso, se apresentando como o pão da vida. Em João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui que Jesus faz o seu discurso se apresentando como o pão da vida. Jesus discursava, pregava a palavra aos judeus em Cafarnaum, mas especificamente aqui nessa passagem, se apresentando como o pão da vida. Mas os judeus acabam se escandalizando com isso, porque quando Jesus se apresenta, dizendo que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, permanece em mim e eu permaneço nele, eles se escandalizam com isso, porque eles pensam: como assim, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue? Eles acham que Jesus está se referindo a alguma espécie de canibalismo, algo do tipo. Mas a realidade é que Jesus está fazendo o seu primeiro anúncio sobre a instituição da Santa Eucaristia. Jesus fala pela primeira vez de um Deus que se faz presente como ser humano, assume a condição humana e vai além. Ele se faz como nosso alimento espiritual, e os judeus não entendem isso naquele momento. Mas Jesus está se referindo a isso. O primeiro anúncio do qual ele se fará presente no corpo e no sangue, que ele fará a instituição da Santa Eucaristia. Mais à frente vemos Jesus fazendo essa instituição. Jesus, de fato, se faz presente na Santa Eucaristia naquela Quinta-feira Santa, que antecedia a sua paixão, morte e ressurreição. E aí é um ponto muito importante, porque esse momento da instituição da Santa Eucaristia e o momento de sua paixão, morte e ressurreição tem uma íntima união. Quando Jesus institui a Santa Eucaristia, ele está antecipando aquilo que ele faz em sua paixão, morte e ressurreição. Jesus diz: quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida a mim e eu nele. E eis a minha carne que será entregue por vós, meu sangue derramado por vós. Jesus profere na instituição da Santa Eucaristia. E esse ato ele ocorre em sua paixão. Jesus dá a sua carne por nós, derrama o seu sangue por nós em sua paixão, morte e ressurreição. Então a instituição da Santa Eucaristia é a antecipação daquilo que ocorre em sua paixão, morte e ressurreição. E o mais importante de tudo isso é que ao final disso, quando Jesus institui a Santa Eucaristia, dizendo que derrama o seu sangue por nós, entrega a sua carne por nós, ele fala ao fim: fazei isto em memória de mim. E aquilo que Jesus presencia, faz no caso, em sua paixão, morte e ressurreição, ela é realizada, é renovada, atualizada através da Santa Missa. Desde o início na igreja primitiva, os apóstolos, se podemos ver na palavra, no Atos dos Apóstolos principalmente, eles realizavam a fração do pão. E o que é essa fração do pão? Ora, Jesus, quando institui a Santa Eucaristia, lhes pede: fazer isto em memória de mim. Para quem esse fazer? Senão para os apóstolos que estavam reunidos com ele naquele momento na instituição da Santa Eucaristia. E de fato os apóstolos fazem isto em memória de Cristo, já no início da igreja, realizando a fração do pão. A fração do pão que é a celebração eucarística, que é como nós conhecemos hoje, principalmente a Santa Missa, a Divina Liturgia, independente do nome,
mas é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo que desde o início da igreja é realizado. Como Jesus pediu fazer isto em memória de mim, os apóstolos fizeram, e toda a sucessão apostólica, porque após os apóstolos vêm os bispos, e entre os apóstolos vemos Pedro, que é o primeiro papa da igreja, e até hoje nós celebramos a celebração eucarística, que a renovação, a atualização é o memorial da paixão, morte e ressurreição, a um ponto que não é uma simples lembrança, mas é a renovação desse momento, com uma única diferença, que o derramamento de sangue na cruz se realizou de maneira cruenta, ou seja, com o derramamento de sangue, e na Santa Missa, na celebração eucarística, é realizado de maneira incruenta, ou seja, sem esse derramamento de sangue que Jesus Cristo realiza por nós. O sacrifício do altar é a renovação, a atualização do sacrifício realizado na cruz. É o mesmo momento que se realiza, que se atualiza novamente. Porque para Deus não existe limite de tempo, de espaço. A onipotência de Deus transcende todo o tempo, todo o espaço, o cronos, que é o tempo cronológico, o tempo humano, a um ponto que a cada momento, a cada Santa Missa que é realizada, o sacrifício da cruz se torna presente no sacrifício do altar. Quando vamos à celebração eucarística, à Santa Missa, estamos participando dessa renovação, dessa atualização. Quando vamos à Santa Missa, estamos ao mesmo tempo participando desse banquete eucarístico e ao mesmo tempo estando aos pés da cruz de Cristo, presenciando a sua paixão e morte. Estamos comendo da carne e bebendo do sangue através da Santa Eucaristia, que é entregue por nós e derramado por nós aonde? Estando na paixão e morte e ressurreição de Cristo, que completa a paixão pascal. Então, quando vamos à Santa Missa, estamos ao mesmo tempo estando na instituição da Santa Eucaristia, na qual Jesus celebra a primeira celebração eucarística, a primeira Santa Missa, e ao mesmo tempo estamos aos pés da cruz de Cristo. Quando vamos à Santa Missa, estamos indo ao Calvário, presenciar a paixão de Cristo. Dizem os santos que quando a Santa Missa é realizada, o céu se abre e a multidão de anjos descem do céu, de santos descem do céu para presenciar esse augusto sacrifício. E ao mesmo tempo que isso também, a Santa Missa é de imenso benefício para as almas do purgatório. Na Santa Missa, a mais plena e comunhão perfeita, a comunhão dos santos, que rezamos no Creio em Deus, Creio na comunhão dos santos. E a comunhão dos santos o que é? É a união de nós, igreja militante aqui na terra, igreja padecendo as almas do purgatório, e a igreja triunfante que já está nos céus. E é na Santa Missa que se realiza a maneira mais perfeita de comunhão, de união, porque é nesse momento que o céu se abre e os anjos, os santos descem do céu para participar desse augusto sacrifício, o sacrifício eucarístico de Cristo que é realizado na cruz. É nesse momento que as almas do purgatório alcançam imenso benefício. As almas do purgatório, nós bem sabemos que por si só elas não podem fazer nada, elas dependem de nossas orações. E é na Santa Missa o ápice dessa libertação que elas alcançam através da Santa Missa. As almas do purgatório, como diz São Gregório Magno, o fogo do purgatório é tão pior quanto o do inferno. E São Tomás d'Aquino diz que a pena mais leve do purgatório, é pior do que o pior sofrimento que pode haver aqui na terra. E qual o pior sofrimento que houve aqui na terra, senão a própria paixão e morte de Cristo, que foi o pior sofrimento que alguém poderia sofrer aqui na terra e que jamais alguém sofrerá. Então, por análise, por analogia, o sofrimento mais leve do purgatório é pior do que a paixão de Cristo. Muitas vezes tem uma concepção que está no purgatório como está numa salinha de espera, esperando o momento em que vai vir o anjo falando o nosso nome e dizendo que chegou o momento de chegarmos ao céu. Mas o purgatório, ele é um fogo devorador tão pior quanto o do inferno. E nós vemos que as penas lá ultrapassam nossa capacidade de compreensão. E é na Santa Missa que essas almas alcançam o seu maior alívio, tanto na amenização dos seus problemas, das suas penas, mas principalmente na sua libertação, de fato, para alcançarem a glória do céu. Aí vem a importância de rezarmos pelos nossos entes queridos, rezarmos pelas pessoas que conhecemos, que já faleceram, e até mesmo oferecer por todas as almas do purgatório. É essencial, fundamental, colocarmos essa intenção pelas almas do purgatório na Santa Missa, porque enquanto seu maior benefício é realizado na Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo. E para nós mesmos, é o maior benefício estarmos presentes na Santa Missa, porque na Santa Missa, o valor dela sacramentalmente é infinito,
Porque lá no Antigo Testamento, o que o povo hebreu, o povo de Israel, que tinha aliança com Deus, realizava sacrifícios de animais, cordeiros, novilhos, e era um sacrifício limitado, porque eram sacrifícios de animais. E na nova aliança não. Deus vai além, na pessoa do Filho, Ele tanto nos ama, que entrega o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. E sendo Jesus Cristo, Deus, na pessoa do Filho, se oferecendo em sacrifício e em expiação pelos nossos pecados, e já não animais, como no Antigo Testamento, esse sacrifício em si ele tem um valor infinito, a Santa Missa ela tem um valor infinito. Simplesmente porque o próprio Deus, quem se oferece a Deus, é Deus se oferecendo a Deus, é o infinito se oferecendo ao infinito. Então a Santa Missa, sacramentalmente, ela tem um valor infinito. Logicamente que isso vai depender da nossa devoção. É a devoção que colocaremos na Santa Missa que dependerá das graças e benefícios que obteremos da Santa Missa. A Santa Missa em si tem um valor infinito, mas dependerá da nossa devoção que acompanharmos a Santa Missa. Não basta estarmos lá presentes de maneira física, mas com o pensamento longe, com o pensamento disperso, pensando em outras coisas. Presenciarmos a Santa Missa como o fariseu que presenciava de maneira orgulhosa, se achando digno, se achando melhor do que os outros. Mas é necessário termos atitude de humildade, de reverência, de piedade, por aquilo que é o sacrifício de Cristo que está sendo renovado naquele momento. Os nossos olhos humanos não veem isso, mas isso é um mistério de fé. E é o que se realiza na Santa Missa nesse momento. É o sacrifício de Cristo renovado no sacrifício do altar. Por isso é fundamental presenciarmos com devoção, com um profundo respeito, sem indiferença, sem egoísmo, sem aquela frieza de coração que muitas vezes presenciamos. Não podemos ir à Santa Missa como se estivéssemos indo cumprir um preceito, cumprir uma obrigação do domingo, cumprir o terceiro mandamento simplesmente, como se estivéssemos comparecendo a uma reunião de comunidade, como se estivéssemos simplesmente exercendo uma espécie de moralismo no qual os outros estão vendo que estamos indo à Santa Missa, para ser bem visto pela sociedade. Não. Quando vamos à Santa Missa, estamos indo presenciar o sacrifício de Cristo da cruz, que é renovado, atualizado, se faz presente naquele momento de maneira incruenta, sem um derramamento de sangue. Por isso é fundamental participarmos com extrema devoção, com extrema piedade, daquilo que sacramentalmente possui um valor infinito. Falando dessas graças, desses benefícios que se obtém através da Santa Missa, no livro da Excelência da Santa Missa, um livro de São Leonardo de Porto Maurício, um excelente livro que eu aconselho vocês a lerem, desse livro que eu estou baseando muito que essa pregação de agora, ele explica 4 principais finalidades, que se obtêm da Santa Missa. Nós com Deus temos como que 4 dívidas, pela nossa graça de existirmos, e temos 4 dívidas para com Deus. A primeira é de honrar, adorar e glorificar. A segunda é de satisfazer pelos erros e pecados que nós cometemos, é realizar a expiação dos nossos pecados que cometemos a cada dia. A terceira é render-lhe ação de graças por todos os benefícios que Ele faz a nós, desde a criação do universo, tudo que o Senhor nos dá no nosso dia a dia, o dom da vida, o ar que respiramos, e principalmente Deus que na condição de Filho morre por nós na cruz e ressuscita, nos dando a condição de salvação. Então devemos também ação de graças a Deus. E também podemos pedir e devemos pedir a Deus por todos os nossos benefícios, por todas as súplicas e pedidos que precisamos em nosso dia a dia. Então são 4 especiais finalidades que se exercem na Santa Missa. E essas 4 finalidades nós devemos de maneira infinita a Deus, que é Deus infinito. Então, sendo Deus infinito, nós devemos de maneira infinita. E a única maneira de rendermos essas 4 finalidades de maneira infinita é através do sacrifício que é realizado de maneira infinita, que é o sacrifício da Santa Missa, que possui também um valor infinito. Então, quando presenciamos a Santa Missa, nós honramos, adoramos e glorificamos a Deus. Nós satisfazemos pelas penas e os nossos erros e os nossos pecados. Não que a Santa Missa exerça o papel da confissão, que só através da confissão que se alcança o perdão dos pecados, os pecados mortais, os pecados graves, mas na condição de que na Santa Missa, quando presenciamos com devoção, deve-se levar em conta isso, com devoção, todos os nossos pecados veniais eles são perdoados, e os pecados mortais são evitados que cometam no futuro. Ou seja, quando presenciamos a Santa Missa, inúmeros males
nós somos preservados em relação ao futuro, em relação aos pecados que cometeríamos, em relação a desgraças que muitas vezes alcançamos o livramento diante de Deus e que através da Santa Missa assistida com devoção nós alcançamos. Então, como diz Santo Agostinho, a Santa Missa, quando rezada e presenciada com devoção, nos são perdoados todos os pecados veniais e somos preservados de todos os pecados mortais e de todas as desgraças que nos cometeriam no futuro, que nós alcançamos através da Santa Missa. É através da Santa Missa que alcançamos essa força espiritual, que quando comungamos do corpo e sangue de Cristo de maneira especial, de maneira sacramental e espiritual, que é claro, é necessário ser sustentado pela confissão, porque sabemos que quando comungamos de maneira indigna, em estado de pecado grave, bebemos da nossa própria condenação. Mas quando sustentado pela confissão, pelo sacramento da confissão tão importante, que sustenta a Santa Eucaristia em nós, assim comungamos em estado de graça, nos brota a mais plena força espiritual que nos pode ter. De fato, como diz aqui no Evangelho de São João, no capítulo 6, é Cristo que habita em nós e nós que habitamos em Cristo. E se realiza a íntima comunhão. Na Santa Eucaristia se realiza a fonte e o ápice de nossa comunhão com Cristo. É a maneira mais íntima de união que podemos ter com Cristo, no qual Cristo vem habitar em nós, a um ponto que nós e Cristo se tornamos um só. Nós e a pessoa de Jesus Cristo, quando comungamos em estado de graça, se tornamos como que um. É a maneira mais plena, mais edificante de comunhão com Cristo que realizamos através da Santa Comunhão em estado de graça, que presenciamos na Santa Missa. E através disso alcançamos essa força de luta contra o pecado, que nós devemos ter, como dizia São João Paulo II, ser santo e lutar contra o pecado todos os dias. E essa graça, essa força espiritual se encontra de maneira central, de maneira especial, em primeiro lugar, no sacrifício eucarístico, na Santa Missa que celebramos e recebemos do corpo e sangue de Cristo que nos serve de alimento. A terceira graça, finalidade que alcançamos através da Santa Missa é a ação de graças, como eu já falei agora há pouco, a ação de graças da Santa Missa que se realiza, porque devemos de render graças a Deus por todos os benefícios que o Senhor nos concede no nosso dia a dia, desde o momento em que acordamos, o ar que respiramos, a terra em que pisamos, tudo é graça de Deus em primeiro lugar. O dom de falar, o dom de ouvir, o dom de poder enxergar as coisas, de sentir as coisas, tudo isso é graça e é dom de Deus, especialmente a graça de o Senhor ter morrido por nós na cruz por amor a nós, assim nos ter dado a condição de salvação eterna. Tudo é graça de Deus. E como lhe renderemos em ação de graça por tantos benefícios que são infinitos? Só através da Santa Missa. Quando Cristo é oferecido em sacrifício a Deus, não somente em expiação dos nossos pecados, em satisfação dos pecados do mundo todo, mas também Cristo é oferecido em ação de graças. A palavra Eucaristia, ela vem do grego ação de graças. Então, primeiramente, a palavra Santa Eucaristia, ela significa ação de graças. Cristo é oferecido por nós em sacrifício, tanto pela satisfação dos nossos pecados, mas também em honra e adoração, e também em ação de graças. E a quarta finalidade, Cristo é oferecido em união com os nossos pedidos e súplicas. É importante fazermos os nossos pedidos. Qual cristão que não realiza pedidos a Deus, súplicas a Deus? Todos os dias fazemos pedidos a Deus, e isso é bom. É bom reconhecermos que dependemos da graça de Deus, que dependemos do auxílio de Deus. É tão triste ver pessoas que se acham independentes de Deus e que podem fazer as coisas por si próprios. E é fundamental um grande gesto de humildade, é um belo gesto, reconhecermos que dependemos de Deus para que Ele venha ao nosso encontro. E na Santa Missa se encontra a maneira mais plena e perfeita de fazermos nossos pedidos e súplicas a Deus. É nesse momento, em união com o sacrifício de Cristo, que devemos realizar os nossos pedidos, as nossas súplicas. Até inclusive, eu vou ler aqui essa parte, porque eu não quero que nada passe despercebido. Como São Leonardo de Porto Maurício, ele nos diz, aquilo que nós podemos pedir a Cristo, especialmente tudo aquilo que os nossos bens espirituais, mas também os nossos bens temporais, tudo devemos pedir a Deus. E já estou terminando, vou achar aqui, que eu acabei não deixando marcado.
mas através da Santa Missa, nós pedimos pedir tanto os bens temporais quanto os bens espirituais. Primeiramente os bens espirituais, porque aqui, achei. Em primeiro lugar, eu vou ler essa parte para que nada passe, que eu não pule nada realmente, né? Como diz São Leonardo do Porto Maurício, santo da Igreja Católica, ele nos diz, em primeiro lugar, a Santa Missa nos alcança todas as graças espirituais e os bens que se relacionam com a alma, como a contrição por nossos pecados, a vitória sobre as tentações, sejam vindas de fora, das más companhias e do demônio, sejam produzidas no interior pelas revoltas da carne. Obtém os socorros de graça tão necessários para nos levantarmos depois de uma queda, para permanecermos de pé e avançarmos nos caminhos de Deus. Por ela nos vêm muitas inspirações boas e santas, e movimentos interiores que nos dispõem a sacudir a tibieza e nos excitam a agir com mais fervor, com uma vontade mais generosa e uma intenção mais pura e reta. Por isso mesmo proporciona-nos um tesouro inestimável, pois todos esses meios são eficacíssimos para alcançar de Deus a graça da perseverança e penitência final, de que depende a nossa salvação eterna, e nos dão a certeza moral, tanto quanto é possível tê-la aqui na terra e de chegar à bem-aventurança eterna. E além dos benefícios espirituais que estão em primeiro lugar, que nos levam à eternidade, também os benefícios temporais que também nos são importantes para o nosso dia a dia, para aquilo que é temporário, para aquilo que passa, mas que também nos é necessário nessa vida. E aqui São Leonardo enumera, né, alguns benefícios temporais, que além disso a Santa Missa obtém todos os benefícios temporais, contanto que concorra à salvação da alma, por exemplo, a saúde, a abundância, a paz. E além disso, a Santa Missa ela também nos preserva de males que se lhe opõem. São Leonardo de Porto Maurício nos diz que a Santa Missa nos preserva de males como epidemias, pandemias, terremotos, guerras, fomes, perseguições, processos, inimizades, misérias, calúnias, injustiças, etc. Né? São benefícios que alcançamos na Santa Missa, que temporários que nós vemos, né? Se resume àquilo que vivemos nesse momento. Infelizmente, vivemos esse momento de pandemia, em que muitas igrejas estão ainda fechadas, outras que estão, né, já com as suas restrições abrindo, já, né, com limite de isolamento, de higienização. E, de fato, é um momento difícil que vivemos nesse momento. Não podemos, alguns que, dependendo do lugar em que vive, da igreja, em paróquia, em que participam, já estão podendo participar com as devidas limitações em outros lugares que não podem presenciar. Mas independente da sua condição, do momento em que você se encontra, que nós se encontramos no caso, mas da igreja em que você participa, ou paróquia, que esse vídeo, essa pequena pregação, o leve a amar a Santa Missa. A Santa Missa que é o valor mais supremo de nosso encontro com Deus. Que possamos ter em nossa mente e em nosso coração que quando vamos à Santa Missa, ou celebração eucarística, ou divina liturgia, que é o mesmo memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, estamos indo aos pés da cruz receber o corpo e o sangue de Cristo, não uma simbologia, uma representação, mas é o próprio corpo e sangue de Cristo. Então que possamos presenciar com devoção, com o devido preparo, e não simplesmente participar fisicamente falando, mas com o nosso coração, com a nossa alma, seguindo as limitações, seguindo os conselhos, obedecendo ao quarto mandamento, que não se estende simplesmente a honrar nosso pai e mãe, mas em obedecer às autoridades da igreja, às autoridades civis, e que logo, logo, pela graça de Deus, estaremos retornando passo a passo às celebrações da Santa Missa. Aqueles que já podem participar, que possam participar com devoção, com piedade, reconhecendo esse santo valor que se encontra na Santa Missa. A Santa Missa, que é o sol da igreja, é a fonte e o ápice da vida cristã. Então que possamos, se não podemos presenciá-la, né, fisicamente, espiritualmente, né, de maneira presencial, que possamos, através dos meios de comunicação, das mídias sociais, da qual também podemos acompanhar a Santa Missa, presenciá-la com devoção, com piedade, com devoção,
Esse livro aqui ele nos dá um método, um conselho muito básico de como nós devemos presenciar a Santa Missa, de 3 letras. Né? Ele resume em 3 letras, São Leonardo, como devemos estar na Santa Missa. A primeira letra é uma letra negra, né? Reconhecendo a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa indignidade diante de Deus, um Deus infinito, do qual devemos reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa indignidade. A primeira letra que devemos ter diante de Deus na Santa Missa é a letra negra, reconhecendo o nosso pecado, o nosso miséria, a nossa dependência da misericórdia divina. A segunda letra é a vermelha, que devemos meditar sobre os méritos da paixão e morte e ressurreição de Cristo. Primeiramente, a paixão e morte, a qual estamos presenciando. Então, quando vamos à Santa Missa, devemos meditar sobre essa paixão e morte de Cristo, que é renovada, atualizada, vivenciada naquele momento. E a terceira letra é a letra branca. Quando recebemos a Santa Eucaristia, seja de maneira espiritual ou especialmente de maneira sacramental ou espiritual, devemos exercer a letra branca, que é de adoração, ação de graças, louvor e glória a Deus, de ter esse imenso benefício de um Deus que tanto nos ama, que se faz presente na Santa Eucaristia e vem morar no nosso coração. Então a terceira letra é a letra branca, a letra de gratidão, de ação de graças. E resumidamente, essas 3 letras devemos vivenciar na Santa Missa, reconhecendo o nosso pecado, a nossa miséria, meditando sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que presenciamos na Santa Missa. E a letra branca, que é render-lhes em ação de graça por todos os benefícios que alcançamos. Então que possamos presenciar o máximo de vezes que nos estiver ao nosso alcance, dentro das nossas limitações, sendo obedientes às autoridades da Igreja, autoridades civis, mas que dentro das nossas limitações possamos recorrer a essa fonte, esse ápice da nossa força espiritual, desse nosso encontro com Cristo, que se exerce na celebração eucarística, na Santa Missa. E que assim, encerrando esse vídeo, que possamos presenciar com o máximo de devoção, o máximo de vezes, mas o mais especial, com o máximo de devoção. Não basta estarmos somente de maneira física, mas é necessário estar de corpo e alma, estar com o coração ali naquele momento, centrado naquele momento em que presenciamos, vivemos esse banquete pascal, essa paixão, morte e ressurreição de Cristo. E encerro com uma frase de São Bernardo que ele dizia que uma única Santa Missa assistida com devoção, meus amigos, vale mais do que distribuir todas as nossas riquezas a todos os pobres e peregrinar por todos os lugares de toda a terra. Uma Santa Missa com devoção. Lógico que possamos participar o máximo, primeiramente nos preceitos dominicais que nos condiz a Santa Igreja, mas não só nos domingos, o máximo que pudermos, porque logo, voltaremos aos poucos, cada um, como falei, em sua paróquia, em sua igreja, nas condições em que pode, mas dentro das suas limitações busque ao máximo participar desse augusto sacrifício, onde encontra esse ápice, essa comunhão íntima com o nosso Senhor. E com essa comunhão íntima com o nosso Senhor, as palavras em que se diz no Evangelho de São João, no capítulo 6, se façam vida em nós, a um ponto que seja Cristo habitando em nós e nós em Cristo, e que sejamos verdadeiros e autênticos cristãos, e assim possamos amar e reverenciar a Santa Missa. Que essas palavras fiquem guardadas em nossos corações, e convido a vocês a terminar esse momento pedindo a intercessão de seu anjo da guarda, de Nossa Senhora, para que possamos de fato amar a Santa Missa e presenciá-la com devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Salve Maria Imaculada, irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.